Bora lá então, pessoal, para a nossa aula de CFOP. É uma aula bem importante, não que as outras não sejam, mas é uma aula bem importante, principalmente para você que está iniciando na área, que está vindo aí da área de prestação de serviço, mas também para você que já atua, para você que trabalha no fechamento, reforçar aí o seu conhecimento. Então, a função do CFOP é identificar a natureza daquela operação, ok? O CST identifica a natureza da tributação do produto naquela operação e o CFOP identifica aquela operação, a natureza jurídica, o porquê aquela operação está acontecendo. E ela é composta por 4 dígitos, tá? Então, o primeiro dígito indica também, ó lá, a origem da mercadoria, se é uma operação interna ou se é uma operação interestadual ou ainda se é uma operação internacional, importação e exportação, tá? Então, primeiro dígito vai indicar a origem da mercadoria, de onde ela está saindo ou para onde ela está indo, qual é o perímetro ali territorial, geográfico da operação, tá? Interna, interestadual e internacional. O segundo dígito identifica a família ou grupo que aquela operação pertence, tá? Primeiro dígito, origem. Segundo dígito, o grupo, a família a qual aquela operação pertence. A gente já vai ver isso aqui com os códigos abertos e você vai entender melhor. E os dois últimos identificarão a operação dentro do grupo, tá? Primeiro dígito, origem. Segundo dígito, qual grupo ela pertence, qual grupo de saídas e de entradas ela pertence. E ali dentro daquele grupo, qual é a operação que está sendo praticada, identificada pelos dois últimos dígitos, tá? A correlação é importante para a correta identificação da operação no momento do lançamento fiscal. Então, o CFOP ele vai ser fundamental, o item mais importante na hora de identificar a operação e fazer o lançamento correto na entrada, na saída do ponto de vista da emissão do documento fiscal e na entrada para determinar o correto lançamento. Então, você precisa dominar esse mecanismo de funcionamento e de correlação do CFOP. Vamos então agora aqui para um exemplo prático. Então, primeiro dígito indica a origem. Então, eu tenho lá os dígitos nas saídas 5, 6 e 7. São só esses, tá? 5, 6 e 7 representando a origem das saídas. Então, tudo que for 5 é saída para dentro do estado. Tudo que for 6 é saída para outros estados. E tudo que for 7, começando com 7, são saídas para o exterior. Ok? Aqui eu estou olhando do ponto de vista da emissão, do ponto de vista da empresa que está emitindo o documento fiscal. Se ela emitir um documento fiscal para dentro do estado, CFOP 5. Se ela emitir um documento fiscal para fora do estado, ou seja, uma operação interestadual, CFOP iniciará com 6. E se ela emitir um documento fiscal para o exterior, CFOP inicial será o 7. Tá? Não tem 4, não tem 8, são só esses 3. Operação interna, 5. Operação interestadual, 6. Operação com o exterior, saída, 7. A correlação na entrada será se a operação for interna, ou seja, você recebeu um documento fiscal, uma nota fiscal que está com o CFOP 5, a sua entrada será 1. Ok? Então, se você recebeu um documento fiscal de saída de alguém, de uma empresa, e você recebeu na sua entrada, a entrada será feita com o CFOP 1. Tá? Já a gente explica os outros 3 aqui. Se você recebeu uma mercadoria interestadual, CFOP será 2 na sua entrada.
E se você trouxe do exterior esse produto, essa mercadoria, qualquer operação de entrada vinda do exterior, o seu CFOP na nota fiscal de entrada será 3, ok? Tá vendo que aqui eu tenho uma correlação perfeita. Esta correlação aqui dos outros 3 dígitos, eu vou explicar, ela é um pouco diferente. Então, sintetizando e fatiando aí a explicação. A correlação entre o 5, o 6 e o 7, ela é diretamente atrelada a 1, 2 e 3. Então, se for 5 na saída, a entrada é 1. Se for 6 na saída, a entrada é 2. Se for 7, aí é exportação, né? Mas as empresas do exterior não emitem nota fiscal. Mas se você importar do estrangeiro, trouxer a mercadoria do estrangeiro, operação de entrada de um produto estrangeiro, o CFOP será 3, tá? Então, esta correlação, ela não muda. 5 vai ser 1, 6 vai ser 2, e se eu exportar 7, se eu importar 3. Agora, os outros 3 dígitos, então aí só fechando a correlação, 5 vai ser 1, o 6 vai ser 2 e o 7 vai ser 3. Perfeito? Essa aí é tranquila. Agora, a correlação dos outros 3 dígitos vai depender fundamentalmente da destinação. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar lá, por exemplo, um CFOP aqui, 5102, significa, eu vou mostrar ali, né, que é uma operação interna de revenda. Alguém comprou e revendeu, 5102. Então, automaticamente você vai vir aqui e vai falar, então na entrada é 1102, porque estou correlacionando. Não. A sua correlação dos 3 dígitos posteriores aqui vai depender da destinação. E quais as destinações que nós temos em termos de aquisição? Ou adquire um insumo, ou adquire para revenda, para uso e consumo, e ativo dentro desse grupo aqui de venda, né? Que o grupo 5 é um grupo de venda. Novamente, os outros 3 últimos dígitos aqui, a correlação não será automática. Então, aqui é 5102. O cara revendeu para mim, mas pode ser um insumo. O cara aqui é 5101. O cara é uma indústria. Então, ele está vendendo um produto industrializado. Então, eu já vou meter aqui 1101? Não. Pode ser que para mim seja consumo. Pode ser que para mim seja revenda, aí será 1102 ou 1556, como a gente vai ver ali os principais CFOPs. Então, chamo a atenção para esse slide que essa classificação será feita em função da destinação do produto que você está adquirindo. Para que você vai utilizar aquele produto? Qual a finalidade? Essa é a pergunta. Por isso, lembra que a gente falou lá na aula 1 que o profissional da área tributária precisa saber entender o business da empresa que ele atua, precisa conhecer o business do cliente que ele está fazendo. Eli, eu tenho 250 clientes. Parabéns, você precisa entender os 250 clientes. Ok? Por quê? Porque a partir do entendimento de como funciona a parte do business, do negócio da empresa, você vai conseguir identificar e falar, olha, esse produto aqui, o cara não vai revender, o cara vai utilizar como consumo, a gente já viu que é uso e consumo. Então eu não vou classificar isso aqui como 1102 revenda, eu vou classificar como 556 consumo. Eu comprei de uma indústria um equipamento que eu vou ativar. Então a indústria que fabrica esses equipamentos, máquinas e equipamentos, vai vender como 5101, porque ele é o fabricante do equipamento. Não é o ativo dele, ele fabrica máquinas e equipamentos. Mas para a empresa que está adquirindo, você vai classificar como uma máquina ou equipamento. Você vai classificar como ativo. Então eu vou olhar o CFOP lá de correspondente aqui ao grupo de ativo imobilizado. Ok? Que no nosso exemplo é o 551. Tá? Então, sempre eu vou classificar de acordo com a destinação na entrada. E na saída ali, como eu classifico? Em função do grupo e aquilo efetivamente que você está fazendo, tá?
Se você industrializou, você vai estar no grupo de venda de produtos industrializados. Se você é uma mercadoria de revenda, vai estar no grupo de revenda, grupo de venda com o CFOP do grupo que ele pertence. No 6 a mesma coisa e 7 idem. A dificuldade maior talvez seja realmente em diagnosticar aqui o seu CFOP da entrada, porém, se você conhece o negócio da empresa que você está fazendo, da empresa que você está escriturando, e é importantíssimo que você conheça, é mandatório que você conheça o negócio da empresa que você está escriturando. E aí, pessoal, por isso que a gente montou esse curso com essa estrutura. Com esse conhecimento, você trabalha em qualquer tipo de empresa. Qualquer tipo de sistema. Aí você fala, eu vejo muitas empresas pedindo experiência em sistema. Em sistema A, B, X, Z, Y. Cara, não precisa. Eu, do ponto de vista como gestor tributário, como gestor do departamento fiscal, eu jamais exigiria de um colaborador que está sendo contratado a experiência em determinado sistema. Por quê? Porque eu quero que ele conheça. E se ele conhece esse conceito, ele opera em qualquer sistema. Qualquer sistema de escrituração fiscal. Então, eu crio um curso de escrituração fiscal num sistema. Não é necessário. Por quê? Porque você, com esse conhecimento, com este conceito, com esta aplicação, você encaixa em qualquer sistema. O sistema, ele tem todos os sistemas têm a mesma funcionalidade. Tem menus diferentes, carinhas diferentes, um é rosa, outro é vermelho, a função está numa tabela aqui, mas a função de escrituração fiscal ela tem que seguir os padrões normativos que são para todos os sistemas. Então, de verdade, eu não entendo essas empresas que exigem esse conhecimento no sistema X. Pô, se o cara conhece a parte fiscal, ele vai... o sistema, você tem a autoleitura. Então, como que eu faço a importação do XML? Tem lá no campo no menu, algum menu em algum lugar. Né? Você não precisa... Agora, você precisa saber o conhecimento que você vai importar aquele XML, que vai para o fiscal e fazer análise e a conferência. Isso sim é o que vale. Perfeito? Então, muito cuidado aqui, porque essa avaliação tem que ser feita sempre em função da destinação do produto que está sendo adquirido. Tá bom? Guardem bem esta. Então, o segundo dígito, como eu falei para vocês, identifica a família, grupo da operação. Então, o primeiro aqui é a origem, né? Se é a gente já sabe que foi adquirido dentro do estado. E olha aqui, o segundo dígito indicando o grupo e a família. Esse dígito 1 significa que eu estou numa família de compras para industrialização, para comercialização ou para prestação de serviço. Então, o grupo 100, o 1 identifica a entrada dentro do estado, o 1 aqui vai identificar a família. O 1, então, pertence à família de compras para industrialização, comercialização e prestação de serviço. Aí eu falei que os dois últimos dígitos vão se referenciar à operação pertencente a este grupo. Então, você pega aqui, mesma coisa na saída, tá? Então, o 200 aqui, o 2 significa que eu estou numa família de devoluções. Então, tudo que for devolução está no grupo 2, devolução de produção própria, ou seja, aquilo que foi classificado como 5101. Então, eu vendi como 5101, venda de produção própria. Devolução de venda de produção própria vai estar aqui no grupo 2, na entrada. De terceiro ou anulação de valores lá nas operações de prestação de serviço de transporte. Ok? O grupo 4, entradas de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária. Então, eu sei que tudo que se refere à substituição tributária estará aqui no grupo 4. O segundo dígito, então, portanto, ele identifica a família. O 4 significa que as operações são da família da substituição tributária. O 2 significa, então, que a operação é do grupo e da família das devoluções. O 1 significa, então, que é do grupo da família de compras. Perfeito? E na saída, a mesma coisa. O 1, vendas de produção própria e de terceiro. O grupo 1, tudo que for no 1, eu sei que é venda de produção própria ou de terceiros, por exemplo, que é a revenda. Tudo que está no grupo 4, na saída,
estará aqui no grupo, na família da substituição tributária. Percebam? Então, tá lá se matando de olhar a tabelinha de CFOP. Eu falei, não, a operação de substituição tributária, eu vou na família de substituição tributária. Onde está a família de substituição tributária? No 4. Ah, uma operação de devolução, onde eu acho na tabelinha de CFOP? Eu fico lá olhando, vou aqui no grupo 2, ó. O grupo 2 é que vai tratar de devoluções. E assim temos sucessivamente para ativo, imobilizado, né, telecomunicações. Todas as famílias têm uma identificação. Eu trouxe aqui as principais, até porque você tem aí para acompanhar a sua tabelinha de CFOP. E os dois últimos dígitos, como eu falei, ó, tá vendo? Ó, origem, ou seja, sei que eu vou classificar essa entrada aqui, ó, porque é uma compra dentro do estado. Então, chegou a nota fiscal para mim como 5102, por exemplo. 5102 significa que, ó, o cara vendeu dentro do estado, 511 pertence à família de venda, né? Como a gente viu aqui, 51. E aí o 02 indica a operação dentro da família, revenda. Então eu recebi um produto que foi de origem revendido. Para classificar, para saber se eu vou classificar aqui ou aqui, eu vou olhar a minha destinação. Ó. O 01 é para a industrialização. E aí ajuda muito essa classificação aqui, ó, esse enunciado, que tem no próprio CFOP algumas tabelas mais completas. Eu deixei para vocês aí a tabela completa, que ele vai dizer, ó, classificam-se nesse código as compras de mercadorias a serem utilizadas em processo de industrialização. Também serão classificados nesses códigos as entradas de mercadorias em estabelecimento industrial de cooperativa recebidas de seus cooperados ou do estabelecimento de outra cooperativa, né, em utilização para as empresas de cooperativa. Né? Então, notem que o próprio enunciado CFOP na tabelinha, ele vai falar para você onde você deve classificar, mas em função da sua destinação. Quem define a destinação é quem está comprando. Ele precisa saber para que ele comprou aquele produto, onde ele vai utilizar. Ah, ele vai utilizar para industrialização, então ele comprou um insumo. Então ele não vai classificar no 1102 porque a nota veio com 5102. Ele vai classificar como 1101. O inverso também é verdadeiro. O cara comprou lá um produto industrializado. Então vai vir para ele com qual CFOP? 5101. Porque o 01 vai identificar a operação dentro do grupo de vendas de produção própria. Tá? Então você recebeu a nota com 5101. Você vai classificar em qual CFOP? Opa, preciso ver a destinação da mercadoria que eu estou comprando. Para que eu estou comprando? Ah, eu vou revender. Opa, então o 5101 vai virar o 51, vai virar 1102. Olha lá. Primeiro dígito identifica a origem, operação interna. Segundo dígito, o grupo é de compra, de entradas, né? Como a gente viu aqui, ó, o grupo 1, o grupo 1 está aqui. Compras para industrialização ou comercialização ou prestação de serviço. Tá? O segundo dígito identificou o grupo, a família. E os outros dois vão identificar a operação dentro do grupo. Então, a operação é uma operação para revenda. Então, eu vou classificar algo que eu comprei de uma indústria que classificou aquilo que para ela é a saída de um produto industrializado, que para mim será uma revenda. Então, eu venho aqui e classifico no 102, porque o 02 me aloca no grupo de compra para comercialização. Se fosse para industrialização, ele iria me alocar no grupo, na família 1, no grupo 01. Perfeito, pessoal? Então, é fundamental sempre você conhecer o negócio, a empresa que você está fazendo a escrituração fiscal, porque será mandatório no momento da sua classificação. E aí vocês vão ver no nosso exercício de fechamento. Se eu classifiquei errado, irmão, todo o meu processo de fechamento possivelmente estará errado. Tá? Então, trago aí, ó, bonequinho gritando na sua orelha aí, atenção! CFOP de saída será classificado em função da operação, como a gente falou.
dependendo da atividade da empresa, se ela é indústria, se ela é comércio, se ela tem submissão tributária, ok? Então a saída é em função do tipo de operação mais o tipo de empresa, o que aquela empresa faz, se ela é uma indústria, se ela é um comércio. E a entrada? A entrada será classificada de acordo com a destinação da mercadoria pelo adquirente. Ou será um insumo, ou será revenda, ou será uso e consumo, ou ativo imobilizado. Então, na entrada eu classifico tipo de operação mais tipo de destinação. Na saída eu classifico tipo de operação mais tipo de empresa, que aquela empresa faz. Tipo de operação, nós vamos estar olhando para dentro da tabela de CFOP na saída. Na entrada, vou olhar para a tabela de CFOP, na entrada o tipo de operação, como a gente viu, qual o grupo, qual a família, mas para classificar eu vou precisar saber o tipo de destinação, ou seja, qual a destinação a empresa adquirente estará dando para aquele produto, aquela mercadoria que ela está comprando. Perfeito? Então, guardem muito bem isto porque é fundamental para você conhecer e classificar corretamente. Então, eu vou pegar aqui um exemplo para a gente fixar isso que a gente discutiu. Classificação do CFOP na entrada sempre em função da destinação do produto pelo adquirente. Olha lá. Então, eu tenho aqui, ó, fornecedor dos Estados Unidos, uma importação para industrialização. Então, uma empresa aqui em São Paulo importou para industrializar, é um insumo. Legal? Então, como que vai ser a saída dela? Ela vai vender para um outro estado. Se ela vende para outro estado, olha, operação interestadual 6. Como eu falei que você tem que olhar na saída a classificação em função do tipo de operação e tipo de empresa, se eu estou falando que é um produto industrializado, essa empresa aqui é uma indústria. Então vai estar lá no grupo de família 1101. 1 significa o grupo de vendas interestadual, 01, como a gente viu, produto industrializado. Tá? Vendeu para o Rio de Janeiro. Aí aqui, outra coisa que a gente teria que ver, se teve industrialização, né? O que eu vou olhar aqui? Se eu entendo industrialização com produto importado, eu preciso olhar qual é o meu conteúdo de importação, para determinar qual será a alíquota e para determinar qual será o CST. Legal? Só recapitulando aí a aula que a gente fez aí agora há pouco de CST e FCI. Este cara aqui, ó, falou, olha, eu vou revender essa mercadoria. Então, se ele vai revender, eu sei que o 6 é a operação interestadual, na entrada será 2, porque o primeiro CFOP identifica a origem geográfica da operação. Se é uma entrada, a gente viu que ele está no grupo, se é uma entrada de compra, né, comprando, eu sei que ele está no grupo 1. E o 02 vai definir qual é o tipo de operação dentro do grupo. Qual é o tipo de operação dentro do grupo? Revenda. Então, algo que saiu com 6101, ele classificou como 2102 em função da destinação dada por ele na sua aquisição. E aí, com qual CF, se ele classificou aqui como 2102, com qual CFOP ele vai vender? Ele vai vender, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro, com CFOP 5, operação interna, grupo 1, vendas, né? 02, qual é a operação dentro do grupo da família? 02 indica que é uma revenda. Então, comprou com 2102, classificou a entrada que é um produto destinado à revenda, obviamente sua saída terá que ser a saída de um produto revendido. Aqui na entrada, esse cara classificou como 3101, origem do exterior, portanto CFOP 3, grupo 1, entradas, compras, 01, destinação. Qual a destinação? Insumo utilizado na industrialização. E aí, chegou aqui no consumidor final, que vai utilizar, essa empresa vai utilizar esse produto como uso e consumo. Se é 5 na operação interna, ele vai classificar como 1. Aí eu olho, como esse cara sabe a destinação, vai fazer o lançamento correto, ele vai identificar lá
qual é a família do uso e consumo. Então ele vai lá na tabela do CFOP e vai falar o 5 é a família de uso e consumo. E o 56 vai me determinar aqui a destinação final, mercadoria destinada a uso e consumo. Notem então como que funciona este fluxo de CFOP, né? Olha só como ele funciona em função a entrada em função da destinação do produto, origem geográfica, grupo, família, destinação do produto, finalidade da aquisição, saída, CFO, início que identifica a operação do ponto de vista geográfico, se interno, interestadual, internacional, grupo, família, venda, 01, venda de produto industrializado. Qual é a operação pertencente a esta família? Novamente, classificação em função da destinação, 02, revenda, dentro do grupo da família 1, e o 2 por ser uma operação interestadual. Classificação na saída em função do tipo de empresa e tipo de operação, como eu coloquei ali no slide anterior. Classificação da aquisição em função do tipo de empresa e destinação da mercadoria, finalidade, utilização. Perfeito? Pessoal, então é exatamente isso aí. O CFOP ele vai ter essa estrutura, essa natureza de fundamental importância para a sua determinação e classificação correta, lançamento fiscal correto, apropriação de crédito correto. Senhores analistas aí no momento do fechamento muito atento, rapaziada aí assistente auxiliar que faz os lançamentos muito atento para fazer o lançamento de forma correta. O meu sistema já importa XML, excelente, mais um motivo para você classificar e ter uma análise muito mais criteriosa do ponto de vista de aproveitamento de crédito, para que você não tenha problema. De repente o sistema importou errado, não está importando XML de forma correta, não está trazendo o CST correto e por aí vai. Perfeito, pessoal? Então é isso aí. Esta aula é fundamental para entender todo o conceito, toda a aplicação prática de CFOP, porque agora efetivamente nas próximas aulas nós vamos entrar nas operações fiscais e depois nas aulas restantes nós vamos já partir aí para fazer o fechamento fiscal, ok? Então, senhores, venham preparados, revisite essa aula aí quantas vezes for necessário e eu espero vocês aí na nossa próxima aula, onde a gente já vai falar sobre a questão dos documentos fiscais e das operações fiscais em si. Perfeito? Então, muito obrigado e vejo você na próxima aula. Um abraço.